Cara, se tem alguém que não aprende que com o Palmeiras não pode mexer, esse é o Neto. O Neto acabou, tá, de dar um incentivo pro time do Palmeiras, isso mesmo. Ficou interessado, quer saber o que foi que ele fez aí, né? Tirou até o Veloso do sério e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final, mas antes peço que se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal. É nóis! Capivariano! É nóis! Ou não, Veloso? 3-0. Sábado Baile? jogo. 3-0. Você tá numa perna, hein? Não, o Palmeiras não pode. Não pode o Palmeiras parar. Não pode. Você lembra contra o Asa? Não Inter pode. de Limeira? Tá errado. Não pode acontecer. CRB? Se acontecer, tá errado. Corinthians? Tá errado. Então não pode. Agora, a boa notícia, o que eu fiquei sabendo Pode, hoje... por que não pode? Não pode. O investimento que o Palmeiras tem com a estrutura, tem que parar no Capivariano do Campeonato Paulista, não pode. Mas por quê? Não pode. O Corinthians também não pode parar na Portuguesa. Mas o Abel cai? Não cai. Agora, fiquei sabendo hoje... Se perder pro Capivariano, Não. nós vamos fazer uma força, hein? Não cai. Eu e o Souza, hein? Vamos, mas não cai. Vai, Veloso? Não cai. Ó, se o Palmeiras chegar à final, o Allianz Parque vai estar liberado, tá? Opa, informação do Veloso. O Palmeiras, a W Torre, né, na verdade, investiu 11 milhões de reais nesse novo gramado. Parabéns, a W É o Torre. que tem de melhor no mundo de técnico. Parabéns, Veloso. E o Palmeiras vai, sim, jogar a final em casa, o último jogo, se chegar lá. Falando em reforços, sabe quem já treinou no Palmeiras, já tá se ambientando? John Arias, o Palmeiras, que agora se preocupa com o Capivariano. Uma novidade que o palmeirense até já sabe: John Arias, apresentado na última sexta-feira, vai jogar com a camisa 11. E isso também é de conhecimento do torcedor. Mas a novidade mesmo é que o colombiano treinou pela primeira vez com todo o elenco do Palmeiras, sob olhares de Abel Ferreira, e vai ser o novo do Verdão contra o Capivariano. A gente sabe que o Campeonato Paulista é sempre muito bem disputado, até as equipes do interior são equipes que têm muita qualidade, que têm uma estrutura boa também. A gente sabe que o Capivariano vem com a intenção de classificar e a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos trabalhando bastante para saber os pontos fortes e fracos que eles apresentam para a gente no sábado sair com a classificação. Maurício, esse não é novidade, mas das 11 partidas do Palmeiras no ano, ele atuou em 8, todas elas como titular, uma assistência e 2 gols. Vejo como um momento muito bom, um crescimento individual e também vejo o crescimento coletivo. A gente tem feito grandes jogos, grandes resultados também. Maurício vem sendo novidade lá no Paraguai. O jogador, por conta própria, iniciou há alguns meses os trâmites para obter a cidadania paraguaia. E conseguiu. O próprio diretor de seleções do Paraguai, Justo Vilar, confirma o aval da FIFA. Lo consiguió todo este tiempo y ahora nos solicitó, una vez que está todo hecho, nos solicita poder confirmar ese cambio de asociación que nosotros tenemos que solicitar en FIFA, y FIFA nos confirma el cambio de asociación de Mauricio, y por tanto está elegible para la selección, como cualquier otro jugador paraguayo. Meu pai, a gente tem uma parte da família que é paraguaia. A minha avó, falecida por parte de pai, ela era paraguaia, e meu pai nasceu no Brasil, mas foi bebê para lá e passou a infância toda, a adolescência toda lá. Ainda atuando pelo Internacional, Maurício teve passagens pelas seleções de base. Jogou inclusive no pré-olímpico em 2024 e fez gol com a amarelinha. Maurício chegou ao Palmeiras na metade do ano de 2024, vindo do Internacional. Até aqui foram 83 jogos e 16 gols marcados. Caminhando para o segundo ano de clube, o camisa 18 agora tem outros objetivos. Quem sabe participar da próxima Copa do Mundo. É claro que eu tenho que fazer meu trabalho muito bem feito aqui no Palmeiras para poder ter essa oportunidade, mas sempre pensando, como eu disse, né, que tem parte da minha família lá também, então a gente tem esse laço muito grande, muito forte. O Paraguai está no grupo D da Copa do Mundo e enfrenta um dos anfitriões, os Estados Unidos, a Austrália, e um adversário ainda a ser definido. E o agora paraguaio Maurício sonha em estar entre os selecionáveis do técnico Gustavo Alfaro. Edu Dracena, muita gente foi pega de surpresa com essa naturalização e essa possibilidade, primeiro, do Maurício ser convocado e disputar uma Copa do Mundo.
Depois do aval do Gustavo Gomes, que é o capitão ali do Paraguai, eu acredito que ele possa ter chance sim, até porque é um jogador de muita qualidade, é um jogador que de repente possa ajudar a seleção paraguaia, porque é uma característica diferente, é um cara que chega dentro da área, finalizador, que sabe tratar muito bem a bola. Então eu vejo assim com bons olhos. Tomara que ele consiga ir para a Copa do Mundo. Quem não? Eu acho que é o sonho de qualquer atleta ir para a Copa do Mundo, viu, Cicinho? Não é porque é do Paraguai, não. Não é porque é do Paraguai e você não tem sonho, não. Tem que ir para o Paraguai, no Brasil, Uruguai. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí? Vocês acham que o Maurício tá certo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Eu só acho ele jovem demais para abrir mão da seleção brasileira. Entendeu? Abrir mão da seleção brasileira, porque ele é muito bom jogador. É que nós estamos falando de um período curto. O sonho dele é jogar na seleção paraguaia, rapaz. Então se ele tem um sonho, boa sorte, não, é tudo que bem. Assim, depois que ele for convocado e aceitar e participar, daí ele não pode mais ter então, uma essa é a questão. Mas ele pode escolher, porque por enquanto ele não foi convocado nem pelo Brasil e nem pelo Paraguai. Mas ele vai. O aval do capitão, do Gustavo Gomes. Que manda mais pro Alfaro lá. Agora me tira uma dúvida aqui, vocês, então. Porque pode estar em campo, quantos jogadores estrangeiros podem estar em campo? Como assim? 7. Porque, se não me engano, são 7, né? Do que você tá falando? Não, pra você Estar em campo onde? Pra você Pelo começar Palmeiras. o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro. Não, aumentou pra 12 esse Aumentou ano. pra 12? Não, 9, desculpa. Não, 9 então... jogadores e agora o que mudou é o seguinte, que é até uma coisa interessante. Antes, o jogador, para ele se transferir para um outro clube, ele precisava de 7 jogos, era o limite. Agora, aumentou para 12. Não, mas a minha pergunta não foi essa. Mas a pergunta é essa, A minha 9. pergunta é o seguinte, 9. quantos jogadores podem estar em campo? Dos 11, podem estar em campo, porque ele vai entrar em campo de que forma? Mas ele é como mais só um jogador pouquinho. europeu, Dupla cidadania, como jogador... ele tem dupla cidadania, irmão. Mas isso tem que constar. Dupla cidadania. Mas ele não considera como estrangeiro, ele é brasileiro. 12 estrangeiros. Por isso que eu não tô entendendo nada do que ele tá perguntando. Nós vamos porque o Ronaldo tem um monte de nacionalidade. Não, o Ronaldo já acha que o Maurício agora vai contar como estrangeiro. Ele tem cidadania brasileira e agora Ele não vai abrir mão da brasileira, irmão. For jogar no Paraguai. Ele vai abrir a mão Como é que ele está em brasileira. campo? Eu quero saber. O Jorginho do Flamengo tem pro cidadania jogo. italiana e Eu brasileira. sou ligar pro italiano herói. e brasileiro. Vou ligar pro meu advogado Eu pra também. saber. Porque se jogar com 12 estrangeiros contra o Mas que Corinthians, 12? nós vamos pro tribunal. Hora de falar sobre John Arias com data para estreia. O Arias participou normalmente, pela primeira vez de forma integral, de treinos do Palmeiras ao longo dessa semana. Como já vinha atuando na Inglaterra com a camisa do Wolverhampton, ele está fisicamente bem e estará à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida de sábado contra o Capivariano, duelo válido pelas quartas de final do Paulistão, jogo marcado para a Arena Barueri. Agora vai caber ao Abel decidir se o Arias começa como titular ou se ele ganha alguns minutos no decorrer da partida. Importante lembrar que o Palmeiras usou ao longo da primeira fase do Campeonato Paulista 28 jogadores diferentes, numa clara demonstração de que o Paulistão serviu também como um momento para melhoria do aspecto físico e essa rodagem de jogadores foi importante. Só para completar, vale contar que a troca do gramado do Allianz Parque segue de maneira mais lenta do que se imaginava. E a tendência hoje é de que o Palmeiras só tenha o seu estádio à disposição caso chegue à final e faça o segundo e decisivo jogo dentro de casa. Isso porque a data da final está marcada para 7 ou 8 de março, essa data ainda será confirmada e a tendência é que o estádio palmeirense fique pronto apenas próximo dessa data. Caso contrário, o Palmeiras vai precisar mandar a decisão da Copa do Campeonato Paulista na Arena Barueri, estádio arrendado por Leila Pereira. Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço ao Alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho.
Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. Diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Com detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então há chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. O Palmeiras tentando ali arrancar alguns jogadores do clube russo, do Zenit. O que acontece é que antes do Palmeiras fechar com o John Arias e gastou uma bala para trazer o colombiano, o Palmeiras deu uma investida para cima, sim, do Luiz Henrique, oferecendo aproximadamente 180 milhões de reais para tentar repatriar o Luiz Henrique. O Flamengo também está nessa jogada, mas negociar com os russos é difícil. Temporada lá na Rússia está no meio do caminho e é muito complicado. O Luiz Henrique, para começo de conversa lá em relação ao Zenit, alguém tem que chegar com mais de 40 milhões de euros para iniciar uma conversação, mas como o jogador tem mercado na Europa, talvez fosse até a preferência do jogador e do próprio clube ser negociado pelo Zenit para um outro clube da Europa, porque ele tem mercado lá, é jogador de nível de seleção brasileira. Mas o Palmeiras deu uma namorada à distância, só que aí contratou o John Arias, me parece que agora tirou um pouco o pé em relação ao Luiz Henrique. Quem também falou aí dos bastidores do Verdão foi o pessoal do Fala Fonte aí, programa da ESPN. Vamos dar uma olhadinha aí que também tá bem interessante, hein? Quando o Allianz volta, a gente tava falando aqui da troca do gramado, e aí é o seguinte, ó, tá aqui, ó, agora sim consegui abrir. No espn.com.br, e o Allianz, bela manchete, hein? E o Allianz? Palmeiras ainda pode voltar para casa em eventual final do Campeonato Paulista. Então é a notícia que está lá no espn.com.br. Qual é a conta? O gramado então está sendo trocado, são 6 fases, tá, de troca do gramado, e nesse momento está na fase número 4, então ainda restam 2. Qual que é a questão? Hoje e amanhã tem o show do Bad Bunny, aí então depois disso a Real Arenas, né, que é quem administra ali o estádio, o braço da W Torre que administra o estádio, e a Soccer Grass, elas vão fazer a última parte da troca do gramado. E aí, atenção, porque depois desse show do Bad Bunny, vai ter show do Luan Santana. Você vai nos dois? Por enquanto, eu não vou em nenhum dos dois, mas gostaria de ir também. Você prefere quem, ô Galindo, o Luan Santana ou o Bad Bunny? Não, fala isso. Mas aí é o seguinte, o Palmeiras, então, qual que é a perspectiva? Se o Palmeiras chegar à final do Campeonato Paulista, que está marcada para o dia 8 de março, como mandante do jogo, né, a última partida acontecer no Allianz, aí o estádio deve estar pronto. Mas então, para isso acontecer, o Palmeiras tem que chegar como mandante na decisão do Campeonato Paulista. Tá? Por exemplo, se a final for entre Palmeiras e Novo Horizontino, neste momento, o Novo Horizontino aparece com a melhor campanha. Aí a final vai ser em Novo Horizonte e o Palmeiras não jogaria a decisão por lá. Tá? Mas se o Palmeiras chegar à decisão, aí sim pode acontecer do jogo ser no Allianz Parque. Tá? Além desse jogo com o Capivariano, o Palmeiras vai jogar depois com o Fluminense, né, no Campeonato Brasileiro, dia 25. E aí essa partida já está marcada ali para a Arena Barueri. Inclusive deve ser a estreia do Arias, né? O Arias deve estrear. Não, ele já deve ficar à disposição agora. Ainda não está definido, né? Ainda não tá. Assim, ele já está à disposição do Abel. Ele já pode estrear no final de semana. Pode já ser está inscrito, tá. Já está tudo certo. Outra notícia que está no espn.com.br envolvendo o Palmeiras é essa daqui, ó. Bruno Rodrigues. Veja como será a divisão do salário entre Cruzeiro e Palmeiras. Então, a informação do Francisco de Laurentiis, tem um empréstimo, então, do Bruno Rodrigues lá pro Cruzeiro, tá? Então, tá aqui, ó, a informação é a seguinte, ó, o Cruzeiro vai arcar com um valor entre 70% e 80% do total, enquanto o Palmeiras fica com o restante aí entre 30% e 20%. Ainda segundo apurou a ESPN, a Raposa vai ter uma opção de compra de cerca de 5 milhões de dólares. Caso queira ficar em definitivo com o jogador em 2027, tá? Então empréstimo até o final desse ano. Se o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro paga ali 70% do salário, se o Cruzeiro quiser comprar o jogador, o preço está fixado 5 milhões de dólares.
Mas quando libera o Allianz, qual a data? Então, vou repetir, Basso. Se o Palmeiras chegar, então, à final do Campeonato Paulista no dia 8 de março, aí é possível que o Allianz Parque esteja pronto, senão vai ficar para metade do mês. E aí depois o jogo do show do Lua Santana, que é no dia 13, tá? Então vai ser metade de março para frente. Vamos falar assim, tá? Bom, mais perguntas aqui do Palmeiras envolvendo Alan e Nino. Hernan? Tem? Vamos com o Alan primeiro? Então, é que assim, ontem ficou muito nas redes sociais e o torcedor do Palmeiras muito sobre uma notícia de que o Alan poderia estar negociando, poderia chegar ao Liverpool, né? Depois do meio do ano, não é isso? Depois do meio do ano, pós-Copa do Mundo, essa era a informação e essa é a informação que foi publicada. E assim, eu fui tentar entender qual que era o termômetro e se já estava acontecendo algo nesse sentido de movimentação do Alan, né? E o que eu tive de resposta é que assim, primeiro o Alan, o Palmeiras não quer liberar. O Palmeiras já recusou uma oferta de 35 milhões de euros do futebol italiano, do Napoli. Qual o valor? 35 milhões de euros. Cara, é muito dinheiro. Mas o jogador, ele tá tendo um desempenho. Tá, mas eu acho que, cara, 35, velho. Mas o Palmeiras não precisa de dinheiro, né? Com faturamento de 1,7 bi, você vai vender o jogador por quê? Sendo que ele pode te aportar esportivamente. Aliás, foi essa a resposta que eu tive. Isso é verdade. Você tem um faturamento de 1,7 bi. Aí você tem um jogador que tem desempenho, um jogador que pode se valorizar. E um jogador... E assim, é importante o torcedor do Palmeiras entender que não é simplesmente pelo valor redondo, tem que vender, porque pode ser que ele não tenha esse valor daqui a um ano. Beleza. A questão o jogador está tendo desempenho dentro do elenco, é um jogador da confiança do treinador e é um jogador que pode te dar dentro de campo um retorno esportivo de títulos, que é o que o Palmeiras quer. Então, assim, aquela brincadeira do Palmeiras, o Palmeiras não é um banco, o Palmeiras quer conquistar títulos, ela vale muito para esse momento do Alan. Obviamente, se você pegar hoje ele no mercado, tem muita procura. Isso eu confirmei com muita gente, que, de fato, o Alan tem vários clubes ligando, pega o telefone e fala, e aí, como é que tá a condição? E é Tubarão, Hernan? É time grande do futebol europeu. Porque se a gente tá falando aí dessa especulação, Napoli, Liverpool, é Tubarão, né? E assim, quem chega... E aí, pessoal, vocês acham que o Allianz vai ser uma força a mais aí pro time do Palmeiras? Vocês acham que com esse gramado bem feito agora, milionário, será uma força a mais pro time do Verdão? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Já chega perguntando, vai vender ou não? Porque assim, o Tubarão, vamos pensar, o Tubarão que levou o Endrick e o Tubarão que levou o Estevão, a primeira coisa foi, vocês vão vender? Se a gente chegar com esse valor, vocês vendem? Tal, é perto da multa, tem que ver se o jogador quer. O jogador quer. O Endrick escolheu o Real Madrid. O Estevão escolheu o Chelsea. O jogador quer. Então nós vamos trabalhar. Hoje, me garantem que não existe nenhum movimento nesse sentido. Nós queremos pagar aqui o valor perto da multa. Entendi. Nós queremos pagar aqui uma paulada, 70 de euros, 50 de libras, 60 de libras. Como já aconteceu com o Endrick, com o... para pegar no final da temporada. Entendi. Ou para pegar no final depois da Copa do Mundo. Até com o Vitor Reis, que está arrebentando. Então, assim, o Palmeiras não tem interesse hoje em liberar o Alan. Não tem nenhum clube perto de fechar com ele ou fechar algum tipo de acordo com o Palmeiras de pagar agora e levar depois. O que tem nesse momento em relação ao Alan é um clube que vai te fazer várias perguntas, várias sondagens, e são clubes que chamam a atenção por serem clubes grandes. São clubes grandes do futebol inglês, clubes grandes do futebol italiano, inclusive com propostas já negadas, como foi o caso do Napoli. Então, assim, é um jogador que tem
desperta muito interesse, mas hoje dizer que tem algo alinhado, fechando com o Palmeiras, seja clube A, clube B, me garantem dos dois lados que não. A gente vai falar do Nino também, tá? Mas daqui a pouco, quando o pessoal bater aí 1000 likes, tem muita gente assistindo, mas o pessoal não tá deixando like, então deixem aí para esse nosso conteúdo chegar para mais pessoas, tá? Vamos lá, quando bater 1000 a gente fala do Nino. O que é a estratégia do Palmeiras, a atualização? Então o Hernan tem informações aí da estratégia, mas vamos lá, pessoal, 1000 likes. E tem também uma história legal que eu queria contar. Já passou, tá? Mas assim, vale pela resenha e tal, do Almada no Palmeiras. Ah, é? Tem uma história legal, que pouca gente sabe. Que era sabe. do Botafogo, que tava no Atlético. Que eu acho que pouca gente sabe. Não vou falar ninguém sabe, porque não quero ser aqui o mestre dos magos. Então é uma resenha da história do Almada no Palmeiras e do Nino. É legal, tá bom. Legal essa história. Então vamos lá, pessoal, dispara o dedo aí no like. A galera daqui a pouco vai falar, pô, que merda de história e tal. Não, merda não. Mas sei lá, eu julgo como legal. Palmeiras está atrás de um lateral também, podemos falar. E o Luiz Henrique, vamos falar. Luiz Henrique. Estão perguntando Luiz Henrique no Palmeiras. Quem falou isso? Não, no chat tá perguntando. Eu posso falar o que é isso? Pode. Meu amigo Silvestre, o Silvestre, sabe, da Gazeta? Claro. Ele deu uma informação ontem de que o Palmeiras tinha feito uma proposta pelo Luiz Henrique. Eu fui ver o vídeo, a apuração dele. E a informação dele é que fez uma proposta, né? Aí tô falando da informação dele, tá? Não é minha. Sim. Eu nem tenho essa informação. Do Alexandre Silvestre. O Alexandre Silvestre. A informação dele é que o Palmeiras tentou o Luiz Henrique antes do Arias. Então, assim, gente, vamos lá. É uma história que aconteceu, legal, você vê que o Palmeiras estava bem grande no mercado, né? Eu repito, não confirmei isso com ninguém, não fui atrás, não tenho essa informação, mas eu estou trazendo o que o Ale Silvestre trouxe. Que é brabo. Que é brabo, gente boa, parceiraço. E ele trouxe essa informação de que, tipo assim, cara, o Palmeiras tentou antes do Arias. Então, assim, se tentou antes do Arias e o Arias hoje está pronto para estrear, não tem Luiz Henrique. Então, é isso aí, tá, pessoal? Então já tá respondido, tá? Palmeiras, então, voltar. Então tem a questão do Nino e do Almada. Então, do Nino, como é que tá aí, enquanto eu acho a foto da Maisinha aqui? Muita gente pergunta sobre a questão do mercado do Palmeiras, né? O Palmeiras, vamos lá, eu quero trazer uma visão mais global aí sobre o mercado do Palmeiras. Muita gente fala, o Palmeiras vai buscar lateral, o Palmeiras vai buscar um meia, o Palmeiras vai buscar mais um volante. O que pensa a direção hoje em relação ao mercado? Desde o começo da temporada, quando o Abel Ferreira vai embora para Portugal e deixa tudo planificado com a diretoria, o Palmeiras tinha atacado em 3 frentes. Sei. 3 frentes de reforços. Era zagueiro, volante e meia ponta. O que é meia ponta? É o Arias. Então, assim, um jogador que pudesse fazer um meio campo, jogar por dentro, e um jogador que pudesse jogar por fora. Então o Arias sempre foi o 001 da lista do Palmeiras nessa questão da negociação. Bem sucedida. Foi uma negociação bem sucedida, o Arias está aí nas vésperas de uma estreia. O volante, quem que é esse volante? Marlon Freitas. Já está lá, já está jogando, já está consolidado. E o zagueiro é o Nino. Só que, diante da dificuldade que o Palmeiras teve no mercado para buscar esse zagueiro, a direção tinha uma lista com vários nomes que o Palmeiras foi sondando o mercado. Então, vira e mexe aqui no Fala Fonte, até mesmo a galera do chat perguntava, fulano tá no radar do Palmeiras? Isso. O Palmeiras está tentando contratar fulano? E aí eu respondo para vocês porque eu consegui confirmar algumas informações em relação a isso. O Palmeiras sondou o mercado e o Palmeiras se viu na obrigação de sondar o mercado pelo tamanho dos jogadores. Vamos lá, Alexandro. O Alexandro é um jogador que o Palmeiras sondou. Mas só que o Alexandro... O zagueiro do lado do futebol francês que chegou à seleção brasileira. O Palmeiras, de fato, sondou esse jogador. Só que quando o Palmeiras olha e vê que o valor de mercado dele é acima dos 25 milhões de euros... Caramba, tudo isso? Não tem como. Aí é pelo que ele vendeu o Vitor Reis. Não tem como. E assim, é um jogador muito bem avaliado. E aí, pessoal, vocês acham que vale todo esforço pelo Nino ou é melhor o Palmeiras esperar aí, né, por outro zagueiro ou se não, no meio do ano que o Nino sai mais barato? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Muito bem avaliado.
Mas um jogador de seleção brasileira. Sim, sim. Só que assim, quando você pega o valor... e não é valores assustam. Na brincadeira da internet tá duro, dorme. Realmente, de fato, um valor muito grande, muito alto para um zagueiro. Então, o Palmeiras falou, beleza, muito bem, obrigado. Outro jogador que o Palmeiras sondou foi o Diego Carlos. O Diego Carlos foi sondado pelo Palmeiras. Era de São Paulo? Não, o Diego Carlos é que está na Europa há muito tempo. Não lembro dele. Já tá há bastante tempo na Europa. Vou procurar uma busca aqui. Aí. Na Espanha, né? Espanha jogou em outros mercados também. Deixa eu ver aqui onde ele tá. Quer ver aqui, ó, por exemplo? Tá no Como. Tá no Como agora, Isso. né? Ele tá no Como. O Diego Carlos tá no Como. Passou pelo Fenerbahçe, é isso. Estava no Fenerbahçe, mas jogou na Espanha, né? No Sevilha, é isso aí. Em Portugal também muito tempo. Mas é isso, ele era de São Paulo. Passou no São Paulo. O Ibáñez foi outro jogador que o Palmeiras foi atrás. O lateral não, o zagueiro, é uruguaio, né? Uruguaio brasileiro. Que jogou na Roma. Da seleção brasileira. Então, assim, o Palmeiras foi atrás de vários jogadores e mirava gente grande. Foi vendo que a dificuldade no mercado estava cada vez maior e abriu-se a possibilidade do Nino. Então, hoje, por exemplo, o Palmeiras vai contratar o Nino? Eu não vou cravar aqui para vocês que o Nino vai vestir a camisa do Palmeiras. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Palmeiras se vê muito bem colocado nessa disputa toda. A colocação do Palmeiras, assim, estamos bem dentro de uma briga com vários outros clubes que querem o Nino, entre eles o próprio Fluminense. Uhum. O Palmeiras já definiu uma estratégia que é assim, com o staff do jogador tem salário já muito bem desenhado, luva, premiação por conquistas, tempo de contrato. Então, assim, tudo já está... O modelo do negócio com o Nino já está desenhado com o staff. E, obviamente, o staff entende que é uma boa proposta, um bom modelo de negócio. Com o Nino, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras, tem acerto com o Nino? A resposta foi, não tem acerto com o Nino, mas o Palmeiras tem a informação de que o Nino vê o Palmeiras com bons olhos. Não fecha a porta para uma negociação com o Palmeiras, mesmo tendo toda a questão com o Fluminense ali, sentimental e tal, por tudo que ele conquistou no Fluminense, e sabendo do interesse do Fluminense na volta do Nino. Ponto. O que o Palmeiras vai avançar agora é com o Zenit. O Zenit não quis liberar agora. Inclusive mandou um emissário para lá, o Léo Holanda foi lá, que é um cara importante dentro da direção do Palmeiras, foi ter um olho no olho com os russos, e isso foi muito importante para a negociação, porque o Palmeiras pela primeira vez teve uma reunião presencial com os russos para sentir se dava negócio. Só que, naquele momento, a resposta foi, o Nino é um jogador importante aqui, o Nino é um jogador titular e a gente está brigando pelo título do campeonato russo, lá do Russão. E aí o Zenit não iria liberar. Só que o Palmeiras quer, o quanto antes, ter a certeza de que vai ter essa liberação. E aí atacar com uma oferta que pode chegar a 15 de euros. 15 de euros, então atacar para levar e não ter a concorrência do Fluminense. Fazer o movimento para levar. Entendi. E aí o Palmeiras quer resolver essa questão até maio. Por que maio? Por que maio? Porque... Era o que eu ia perguntar. Por que maio? Acaba o campeonato russo em maio. E aí, por exemplo, campeão, deu a volta olímpica, dia seguinte, Nino, apresenta aqui. E aí você, antes da parada para a Copa do Mundo, já tem antes de começar a ter especulação, outro clube e tal, o Palmeiras já se... Então, né? O Palmeiras quer acelerar nesse sentido. O Palmeiras se vê muito bem colocado nessa briga pelo Nino, nessa corrida pela volta do Nino. Eu vou ler algumas mensagens que estão chegando aqui, aí na sequência a gente fala do Almada também, tá? Então eu vou lendo aqui para vocês, porque enquanto o Hernan vai trocando aí, não sei se todo mundo... talvez tenha perdido alguma coisa por conta do áudio, mas a gente vai repetir se vocês não ouviram, tá? Mandem aí no chat se ficou alguma dúvida. Deu pra ouvir? Então beleza, tá? Olha só, a Cruz Maltina quer saber do Coutinho. Repetir nada. Não, o pessoal ouviu. A Cruz Maltina quer saber do Coutinho, a gente vai falar também, mas tem que chegar a 1.500 likes. Tem 5.000 assistindo, por que só tem 1.500 likes? Ou não tem nem 1.500? Pô, o pessoal tá vagabundo, né? Vai, pessoal. Porra. Todo mundo aqui, ó, trabalhando. Pessoal, o Viola tá de ressaca depois do carnaval, tá aqui. O Ivan também. O Ivan já fez lá o Hora 1, veio pra cá. Fez o Hora 1? Fez. Não fez?
Hoje não. Desculpa, não fez mais, então. Pô, que amigo, hein? Que amigo, hein? Qual foi, então? Foi o primeiro impacto do SBT que você fez? Fala que eu discuto? Não? Copo, Fala a oração com copo na TV, em cima da TV? Não foi? A missa do Padre Marcelo? Globo Rural? Não? Ana Maria Braga? Também não? Big Brother, madrugada? Big Brother? Não fez nada também. Fez só falar fonte, tá bom. Não me venham com história de Coutinho no Corinthians. Quem falou? O Márcio Reis tá falando, tá bom. Márcio Reis, não fala bobagem, filho. PH do Vasco no Palmeiras, lateral direito. Tamo na espera de ficar bom aí de dar os likes. Não sei qual é a notícia que você quer. A do Coutinho, a gente fala, mas antes vamos falar rapidinho do Almada. Cadê o Felipe? Você não soube, Danilo? O que aconteceu com o Felipe? Ele casou, ele tá de lua de mel. Casou? Casou e tá de lua de mel. Coitado. Por isso que ele não tá vindo. Casou, depois do carnaval. Um amor de carnaval, casou no carnaval. Vamos lá. Não, isso aqui eu não posso falar não, Mega. Acho que não posso falar. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras vai voltar a campo aí para enfrentar o Capivariano. Jogo válido pelo Campeonato Paulista, né? Então, o Palmeiras já está se preparando para esse jogo no Paulista, no sábado, às 8h30 da noite, né? Jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Tem sim a possibilidade do Arias estrear pelo time do Verdão, tá? Tem sim essa possibilidade aí, já foi citada essa possibilidade do Arias estrear pelo time do Palmeiras, né? Mas nada confirmado ainda, né? Tudo a ser confirmado, então vamos ver como é que vai ficar. E atenção, e também a respeito da contratação do Nino. Vocês acham que o Palmeiras deve sim fazer todo esforço para trazer o Nino, até pagando um pouco mais agora? Ou vocês acham que o Palmeiras deve sim esperar, né, para poder trazer o Nino só no meio do ano por um valor bem menor? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Né? O que é que vocês esperam também aí? Vocês acham que o Arias já deve estrear agora ou esperar pelo Campeonato Brasileiro? Também vocês acham que esse gramado novo aí é uma força a mais para o time do Verdão? Vocês acham que o Palmeiras vai ficar um pouco mais forte e até um pouco mais adaptado com esse novo gramado aí, gramado milionário, né? Custando aí mais de 10 milhões de reais. Qual a sua opinião? Também a sua expectativa, deixa aqui nos comentários, né, o seu palpite para essa partida. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!